Alô você, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Como é que está o nosso progresso aí nas aulas de botânica? Já falamos a respeito dos ciclos reprodutores, genérico, haplodiplobiôntico, já falamos do processo de evolução vegetal. Se você está nos acompanhando, seja bem-vindo. Vamos para a nossa terceira aula, vamos falar do primeiro grupo de plantas, das briófitas. E pessoal, eu gostaria de ressaltar que a partir desse momento nós vamos mergulhar dentro dos grupos vegetais, tá? E uma maneira que eu gosto de ensinar, né, de passar meu conhecimento, nunca é através da decoreba. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês desenvolvam um pensamento crítico junto comigo, que nós vamos fazendo então aí algumas conexões, que nós vamos utilizar seu conhecimento prévio que você tem, eu tenho certeza que você tem, para fazer então as conexões e passar aí então a desenvolver todo o processo de raciocínio para deduzir as principais características. É aí que nós vamos começar. Então, nós vamos falar das características gerais das briófitas, desse grupo, do primeiro grupo vegetal. Pessoal, vale a pena relembrar, você que não assistiu a aula de evolução vegetal, que a briófita, né, o grupo das briófitas, é o primeiro grupo de plantas que surgiu. Elas evoluem a partir das algas que evoluem e vão buscar um caminho, um local diferente para que elas possam ficar. Porque lá dentro da água, lá no oceano, nas lagoas, a competição pelo espaço para conseguir a luminosidade estava realmente muito difícil. Okay? Então vamos começar fazendo esse link. Quem são os grandes representantes desse grupo vegetal? Então aí, marca, tradição, que você já ouviu lá no fundamental, nós temos os musgos. Mas os musgos não são os únicos representantes desse grupo. Olha só, existe a variação, né, desse grupo, que são as hepáticas. E, além das hepáticas, nós vamos ter os antóceros. São os três grandes grupos de briófitas. Perceberam que pela imagem todos eles são de pequeno porte e estão em locais que apresentam bastante o quê? Vamos lá, falando desse habitat, olha sobre as rochas, olha aqui, ó. Nós temos muita umidade, veja que do céu da floresta faz bastante sombra. Nós temos que esse grupo é um grupo de vegetais folgados, eles gostam de viver na sombra e água fresca, tá? Então, quando você for escrever isso lá no seu vestibular, numa prova discursiva ou na sua avaliação, não vai me escrever sombra e água fresca. Isso é uma maneira para você poder guardar. Na verdade, eles gostam de viver em locais com alta umidade, nós veremos os dois motivos disso, e baixa luminosidade, para que não venha se desidratar. Bom, vamos nos ater agora às estruturas. Pessoal, temos aí então o esqueminha de um musguinho. Pessoal, essas primeiras formas vegetativas não apresentam tecido organizado. Então, tudo que você está vendo aí, você pode imaginar que aqui, ó, essa parte inferior fosse raiz. Mas, na verdade, é o prenúncio de uma raiz. É o rizóide, tá? E o que conecta a raiz às folhas, ou seja, essa estrutura precursora da raiz com essa estrutura precursora da folha, você poderia imaginar que era o caule. Na verdade, não é o caule, é o cauloide, é o prenúncio de um caule. Isso seria o prenúncio de uma folha. Ah, folhoide? Não, que muda um pouquinho o padrão. Filóide. Então, rizóide, cauloide, filóide. Aí nós vamos ter essa estrutura que vai sustentar aonde será produzido os esporos. Essa estrutura se assemelha muito a uma haste, por isso recebe o nome de haste. Veja só que criatividade de quem inventou esse nome. Essa haste está sustentando uma cápsula, por isso recebe o nome de cápsula.
Essa cápsula, pessoal, vai produzir os esporos. Atenção! O nome que eu posso dar a essa cápsula, que às vezes vai aparecer. Lá na aula de evolução e classificação vegetal, nós vimos que existe um prefixo que faz referência à proteção. Como chamam as plantas que protegem as suas sementes? Palavra para semente, esperma, proteção, anjo. Então, angiosperma, traduzindo, é proteção da semente. Essa cápsula serve para proteger os esporos. Então, nós podemos também, em vez de falar cápsula, esporanjo, proteção dos esporos. Nós vimos que existe duas gerações. Todas as plantas pertencem ao ciclo haplodiplobionte. Existe uma geração da planta que produz os esporos, uma geração da planta que produz os gametas. Pessoal, essa geração aqui, ó, toda ela serve para produzir os esporos. Por isso recebe o nome de esporófito. Se essa geração é o esporófito, essa geração aqui só pode ser o gametófito. Mas eu não estou vendo produzir os gametas, professor. Óbvio. De novo eu falo. Na aula de classificação vegetal, nós temos um grupo de plantas que se chamam criptógamas, que tem as estruturas reprodutoras ocultas. Aqui no meinho dos filóides, nessa região, nós vamos encontrar os locais onde os gametas são produzidos, mas eles estão ocultos, elas são criptógamas. Então, se eu pegar uma célula do rizoide, do cauloide ou do filóide, eu sei que a ploidia deles será haploide, porque tudo que tem gameta envolvido na palavra, gametófito, gametanjo, gameta, sempre serão haploides. Todas essas estruturas serão diploides, porque fazem parte do esporófito, exceto os esporos. Isso vai ficar claro, eu estou salientando agora, mas na hora que a gente for para os ciclos reprodutores, eu volto a falar tudo disso, só que mais detalhadamente, tá? Então, se você tiver um tempinho, desenha aí a estrutura da briófita, colocando as principais partes. Dá um pause aí no vídeo e faz esse esqueminha, ok? Voltando lá, então, para a nossa ideia, né, de aspectos evolutivos, sobre o filóide, tem a cutícula, que é uma secreção de lipídio. Essa cutícula, ela reduz a transpiração. É a primeira adaptação que uma planta vai apresentar quando ela vem para a terra. É a presença da cutícula para reduzir a transpiração. Bom, então pegando essa imagem aí, pessoal, nós vamos ver que tem como anexo evolutivo a cutícula, que vai reduzir a transpiração, e todas as plantas a partir dela terão sobre seu filóide, sobre suas folhas simples, compostas, seja lá o que for, a presença dessa cutícula, ok? Bom, o gametófito é a geração duradoura, porque vejam só, o que nós temos aqui? Clorofila. Clorofila faz fotossíntese para produzir glicose. Então, durante a nutrição, se tiver um ambiente mais hostil, quem vai ser nutrido é a geração gametofídica. Um outro motivo para dizer que o esporófito é transitório é que depois que ele liberou os esporos, essa estrutura é degenerada, restando apenas o gametófito. Então, o gametófito ele é mais duradouro. Um dos motivos é porque ele faz a fotossíntese. E o outro motivo é que depois que os esporos são produzidos, o esporófito é degenerado. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da reprodução. Então, você está vendo aí o gametófito feminino e masculino. Eu separei os sexos, tá? Mas a maioria das espécies das briófitas apresentam em o mesmo organismo os dois sexos. Por isso que nós falamos que eles são monóicos. Em um organismo, dois sexos. Esse é o termo mais utilizado, tá? Antigamente a gente falava que era hermafrodita, mas normalmente, hoje, na nova nomenclatura, o mais correto é falar que quem é hermafrodita é, na verdade, monóico. Aí eu fiz espécies dioicas, tá? Então nós temos aqui o gametófito feminino
e aqui o gametófito masculino. O gametófito, por definição, é a planta que produz gameta. O gameta, lembra que ela é uma criptógama? O anterídeo está escondido aqui dentro, pessoal. Está aqui dentro o anterídeo, tá? O anterídeo, ele vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. E aqui dentro está escondido o arquegônio, tá? Gametângio feminino. O anterídeo é o gametângio masculino. A gente acabou de ver que angio é proteção. Então, o gametângio produz e protege o gameta, tanto feminino quanto masculino. O gametângio feminino é chamado de arquegônio. O gametângio masculino é chamado de anterídeo. Dentro do arquegônio, nós encontramos o gameta osfera. Dentro do anterídeo, nós vamos encontrar o gameta masculino anterozoide. Olha só, pessoal. Estou pegando essa imagem aqui, ó, e vou reduzir o tamanho dela para que a gente possa ver o ciclo reprodutor completo. Vejam o seguinte. A pergunta é, como que o anterozoide sai daqui e chega até aqui? Eles ficam brincando de tiro ao alvo, tipo, acertou? Não. Não é assim. Para o anterozoide chegar até a oosfera, é necessário, então, para que ocorra a fecundação, a presença de água. Seja ela a água da chuva, seja ela a água que a onda está trazendo, ou que houve uma inundação, enfim, precisa que ocorra a presença de água para que esses anterozoides saiam. Olha só, tem um flagelinho aqui, ó, muito parecido com espermatozoide. Esse flagelo ajuda a locomoção no meio líquido. A osfera libera uma substância química que atrai o anterozoide até esse local. Pois bem, ocorreu a fecundação. Então, o zigotinho aqui, diploide, né, vai começar a se desenvolver. Vale a pena, então, a gente ressaltar que a fecundação aqui ocorre, então, na presença de água, recebe o nome de oogamia. Então, as briófitas fazem oogamia como forma de fecundação. Oogamia significa dependência da água para o encontro dos gametas, ok? Voltando lá, então, para a nossa fecundação. Uma vez fecundado, percebam que aqui eu tenho uma célula que já começou a se multiplicar. O zigotinho vai começar, então, a crescer. O crescimento desse zigoto forma essa estrutura aqui, pessoal, que é o esporófito. Da diferenciação celular daqui, formou-se, então, o esporófito. Então, gametófito, esporófito. O esporófito tem a haste, lembra? E a cápsula. O que será que é produzido dentro da cápsula? Dentro da cápsula será produzido os esporos. Esporo N, esporófito 2 Ns, a cápsula faz parte do esporófito. Então, daqui para cá, reduziu a ploidia, ocorreu a meiose. Pessoal, se tiver um pouquinho perdido nesse ciclo reprodutor, volta lá na aula 2, tá? E assiste a aula do ciclo haplodiplobionte. A parte finalzinho da nossa aula vai apresentar o esqueleto genérico dessa forma de reprodução. Uma vez que os esporos caem no chão, eles vão formar os novos gametófitos, tá? Para você fixar isso, pessoal, vale a pena você fazer o esboço desse desenho aí no seu caderninho, tá? E colocando os principais nomes. Guardem comigo, tá? Qual é a geração duradoura? A geração duradoura é o gametófito. Então, a gente parte do gametófito feminino e masculino, mas pode acontecer eles serem hermafroditas, eles serem monóicos. Do gametófito masculino sai o anterozoide, fecundou o gametófito feminino, fecundou a oosfera. A oosfera forma o esporófito, que produz os esporos. Os esporos caem no chão, formam novos gametófitos. Guardem essa linha de raciocínio, que fica mais fácil para você entender, ok? Com isso, pessoal, fica mais fácil, então, da gente pegar o ciclo haplodiplobionte, aplicar nessa forma de reprodução. Importante que vale ressaltar é que as briófitas não apresentam tecidos organizados e que elas são avasculares. Por isso, elas não apresentam órgãos, ok? No mais,
Guardem essa aulinha aí no coração. Ela é o resumo. É claro que durante as aulas a gente aprofunda muito mais esses conhecimentos, vê mais coisas, mas com isso, mais do que você assistiu nas minhas aulas, tenho certeza que vai te ajudar para a nossa provinha e vai te ajudar para o vestibular. Por isso, não esquece de dar um super like aí nessa aula. Dê um like, dê um like, dê um like, dê um like. Compartilhe essas aulas com os amigos. Ajudem a eles a aprenderem, ajudem a professor Montanha a sorrir. Tá? Se vocês querem sorrir, precisa me fazer sorrir, tá bom? Forte abraço a todos. Tchau. Obrigado. Fui.